Fala galera, por aqui o professor Lucas Tavares, estamos novamente em mais uma leitura do nosso quadro Leituras Obrigatórias. O paper dessa semana é o paper intitulado Effect of Post-Activation Potentiation Induced by Elastic Resistance on Kinematics and Performance in Round-Rouse Kick of Trained Martial Arts Practitioners. É um paper produzido pelo Håkon Andal, que é um pesquisador norueguês que trabalha com taekwondo e com atletas de kickboxing. Inicialmente, nesse artigo, os autores ressaltam a importância da realização de estratégias de aquecimento, o que na literatura é mais conhecido como atividades pré-condicionantes, para a melhora do desempenho de atletas de modalidades esportivas de combate. A realização dessas atividades, elas são totalmente justificadas pela ocorrência de alguns fenômenos fisiológicos, tais quais aqueles que estão ligados com um evento chamado de potencialização pós-ativação. A potencialização pós-ativação nada mais é do que um conjunto de alterações fisiológicas no sistema muscular que parecem favorecer o aumento da capacidade de desempenho esportivo de um atleta. Diante desse fenômeno, há 3 respostas fisiológicas que são muito bem apontadas, justificando assim o aumento da força, o aumento da potência e o aumento da velocidade produzida pelo atleta. Essas 3 respostas são, respectivamente, o aumento da fosforilação das cadeias leves de miosina. Essas cadeias leves são estruturas que derivam dos filamentos contráteis e, quando aumentam a sua ligação com o fosfato, favorecem a transmissão de tensão e a possível condição de geração de força. Em paralelo a ela, ocorre um aumento da sensibilidade da estrutura muscular à atividade de moléculas de cálcio. Essas moléculas de cálcio, elas permitem a interação dos diferentes filamentos contráteis dentro da estrutura muscular. Uma vez o cálcio presente, é possível realizar a contração muscular de forma mais eficiente. E, em paralelo a isso, ocorre também o aumento da sensibilidade do complexo actina-miosina em relação às enzimas, que modulam conjuntamente as duas ações anteriores. O complexo actina-miosina é caracterizado pelos filamentos deslizantes, aqueles que permitem à musculatura alongar e encurtar em função da característica que um movimento pode apresentar, e parece que essas estruturas emergem uma sensibilidade aumentada ao efeito que diferentes enzimas metabólicas podem induzir para que esses filamentos permitam também a contração muscular esquelética. Assim, explicaria-se o porquê algumas estratégias de aquecimento promovem aumentos na produção da força, no desempenho da potência e no desempenho da velocidade, além de favorecer de forma conjunta mudanças nas atividades neuromusculares paralelas aos eventos descritos, tais quais o aumento da atividade elétrica na estrutura muscular, o que é fator primário para as 3 respostas anteriormente discutidas, a ocorrência da inibição pré-sináptica, que é basicamente uma resposta de caráter coordenativo, onde é favorecido o aumento da excitabilidade muscular para contrações que emanem uma maior produção de força, e a sincronização das unidades motoras, que são componentes fisiológicos que, quando estimulados, permitem diferentes segmentos musculares contribuir de maneira coordenada na realização do movimento e na capacidade de controle para essa produção da força. Conjuntamente, esses fatores justificariam a importância da realização do aquecimento e de atividades pré-condicionantes em modalidades esportivas de combate. Contudo, a literatura também sugere dados que são extremamente controversos, uma vez que grande parte dos estudos que apresentam essas questões ligadas à potencialização pós-ativação, grande parte dos estudos utilizam exercícios que não são específicos dentro dos movimentos esportivos ou exercícios que envolvam ações isométricas, que são ações que basicamente a musculatura não altera o seu comprimento durante a produção da força. Isso torna um tanto quanto nebuloso o quanto mudanças de diferentes tipos de exercício poderiam trazer maiores respostas ligadas ao fenômeno da potencialização pós-ativação. Adicionalmente a isso, uma outra limitação apontada pelos autores
é que não existem informações apropriadas sobre o quanto utilizar elásticos para a realização de movimentos específicos dessas modalidades, e permitindo assim uma resistência que seja desenvolvida durante toda a realização desses movimentos, o quanto esse tipo de estratégia seria mais eficiente para desenvolver um maior efeito de adaptação dos atletas com relação à potencialização pós-ativação. E complemento a essas questões, uma outra lacuna importante é que não temos informações muito plausíveis a respeito do quanto a potencialização pós-ativação também promove efeitos sobre variáveis cinéticas e cinemáticas ligadas às características dos movimentos específicos de cada modalidade esportiva. Então, não se sabe ao certo se os fenômenos da potencialização alterariam as condições que envolvem essas variáveis quantificáveis por métodos da biomecânica, que seriam as variáveis cinéticas e as variáveis cinemáticas. Desta forma, o objetivo desse estudo foi verificar o uso da resistência elástica em protocolos de potencialização pós-ativação no desempenho de chutes semicirculares, que é o chute mais recorrente em lutas de taekwondo e de kickboxing, e as suas características cinéticas e cinemáticas a partir disso. O quanto o uso do elástico seria algo interessante para melhorar e otimizar a capacidade do atleta desempenhar os movimentos específicos do seu esporte. Para a realização desse estudo, os autores colocaram os atletas em duas condições experimentais diferentes. A condição 1, chamada de condição controle, foi composta por um aquecimento, onde esse aquecimento era composto por 5 minutos de trote, 2 minutos de realização de movimentação com steps e chutes em baixa intensidade, depois 2 séries de 10 chutes, sendo o chute utilizado o Bandal Tiagui, que é o chute semicircular, efetuados com a máxima velocidade e a máxima potência capaz que o atleta era de produzir. O protocolo 2, ou a condição experimental 2, ela foi composta dos mesmos 5 minutos de trote, dos mesmos 2 minutos de step com chutes em baixa intensidade, e adicionalmente, de uma forma diferente à outra condição, os atletas efetuaram 3 séries de 10 chutes. Entretanto, esses chutes foram realizados com a utilização de elásticos que geravam intensidades entre 30 e 60 newtons metro de força produzido contra a massa corporal do atleta. Então, o atleta tinha que efetuar o chute com elásticos fixados na altura do tornozelo e esses elásticos gerando uma necessária produção de força aumentada em 30 ou 60 newtons metro de força. Complementar a esse fenômeno, os pesquisadores aplicaram como medidas e avaliações para caracterizar os efeitos desses protocolos técnicas com eletromiografia para a medida de atividade elétrica muscular, onde foram mensurados os músculos vasto lateral, vasto medial e reto femoral, músculos esses responsáveis pelos movimentos de extensão do joelho. E em paralelo a isso, foi efetuada a medida de análise cinemática, onde o sistema utilizado foi um sistema de reconstrução do movimento digital em 3D, e essa digitalização do movimento com a utilização de 6 câmeras distintas para compreender quais eram as mudanças de características dos movimentos do quadril, da extensão do joelho e do tornozelo, que o atleta, enfim, era obrigado a apresentar alterações em função das características específicas do chute. A partir desse desenho experimental, foram encontrados os seguintes resultados. Todos os atletas, ou a grande maioria deles, aparentemente apresentam variações em relação ao aumento da velocidade produzida em função do uso dos elásticos. O que eu quero dizer basicamente é que há uma variação individual, onde cada atleta responde de uma forma distinta, sendo que com o uso desses elásticos, aparentemente, a grande maioria dos atletas apresentam um aumento, em especial, da velocidade de deslocamento do pé até alcançar o alvo proposto, que era um aparador para executar esses chutes. Ou seja, o uso dos elásticos parece, sim, afetar de maneira muito individualizada o desempenho da velocidade do chute
que os atletas apresentavam. Adicionalmente a essas questões, em comparação da condição com o uso do elástico e sem o uso do elástico, foram observadas diferenças importantes em relação à rotação do quadril e à extensão do joelho, conforme pode ser observado aqui em nosso slide. Aparentemente, a condição com o uso do elástico gerou um aumento da velocidade angular na rotação do joelho, aliás, na extensão do joelho, perdão, e na rotação do quadril, o que indica pontualmente que essas alterações possivelmente favorecem uma maior coordenação de realização dos movimentos, um maior controle motor, com ações que envolvem a necessária extensão do joelho e a necessária rotação do quadril, o que possivelmente pode favorecer a variação de desempenho do chute. Então, esses dados que envolvem mudança da velocidade angular podem ser dados que gerem efeitos positivos com relação ao desempenho do chute do atleta. Adicionalmente a isso, também foram observados aumento da velocidade linear nas articulações do joelho e no segmento do pé, também favorecendo uma maior efetividade do uso do elástico, onde a utilização do elástico parece ter favorecido de maneira positiva a velocidade de extensão do joelho e a trajetória do pé até atingir o seu alvo, quando comparada a condições sem a utilização do elástico, o que nos sugere que usar o elástico possa ser uma estratégia interessante para melhorar o desempenho dos atletas, em especial do chute semicircular tão recorrente em diferentes cenários de combate. Desta forma, os autores também apresentam que um dos motivos para poder ter sido identificado esses dados de alterações, tanto angulares quanto lineares, é o aumento da atividade eletromiográfica em função da utilização dos elásticos. Parece que o uso do elástico, especialmente, promoveu um aumento da atividade eletromiográfica em níveis mais significantes para a musculatura do reto femoral, sendo essa musculatura a principal responsável pela extensão do joelho durante movimentos que são similares ao movimento do chute efetuado pelos atletas. Assim, esse aumento dessa atividade elétrica muscular do reto femoral, ela pode ter sido potencialmente positiva para favorecer um maior desempenho da intervenção utilizando os elásticos para melhorar assim a condição do chute. A partir desses resultados, os autores sugerem na discussão que há efeitos importantes de potencialização pós-ativação com o uso dessas bandas elásticas, que são os elásticos de resistência. Há 3 motivos que os autores utilizam para justificar os resultados encontrados, sendo o primeiro deles, como já bem mencionado, o aumento da atividade eletromiográfica do reto femoral. Esse aumento de atividade elétrica do reto femoral está associado, possivelmente, com a redução da inibição pré-sináptica e com a melhor sincronização das unidades motoras, o que assim favorece uma melhor utilização da capacidade desse segmento muscular, transmitir força e facilitar a produção de velocidade durante a extensão do joelho. Possivelmente, esses efeitos de PPA também são explicados pela contribuição da resistência variada que os elásticos apresentam, diferentemente das estratégias mais tradicionais. O uso de bandas elásticas favorece uma constante variação dessa resistência externa, uma vez que os elásticos, à medida que alteram seu comprimento, eles mudam a tensão transmitida, e essas mudanças podem favorecer aumentos no torque articular em diferentes planos e eixos que os movimentos de chute apresentam, conforme as suas características específicas. E isso pode potencializar a condição do indivíduo transmitir força em diferentes variações angulares de realização do movimento, conforme foi observado nas estruturas do quadril e do joelho. E o aumento da velocidade angular e linear, que também caracteriza um efeito da potencialização pós-ativação com o uso de bandas elásticas, parece estar associado também ao fato de que essa resistência variada dos elásticos permitem, num segundo momento, fazer com que a extensão do joelho e a rotação do quadril ocorra num menor espaço de tempo, tornando o movimento em si mais veloz, o que pode ser determinante
para o melhor êxito dessa técnica aplicada durante um cenário de luta. E assim, a gente observa que, classicamente, há uma relação de interdependência entre as adaptações neurais, indicadas pela atividade eletromiográfica, e o aumento do controle motor, indicado diretamente pela mudança da velocidade angular e linear, nesses movimentos articulares que caracterizam o chute semicircular tão utilizado dentro do Taekwondo e de modalidades que fazem usufruto dessa técnica. Embora os dados sugiram grandes alterações importantes ligadas a esse tipo de estratégia, usar elástico de tração para aumentar o desempenho dos chutes, há 3 limitações importantes desse estudo que devemos destacar. A primeira condição é a ausência da separação dos atletas que foram usados na investigação por categoria, uma vez que cada categoria, durante a realização do combate, em especial no Taekwondo, apresenta o uso de uma tecnologia que é o colete eletrônico, com a necessária calibração para conferir a pontuação dos chutes. Em cada categoria a gente tem uma calibração com níveis diferentes de força necessária para gerar um impacto que resulte ponto. Então, atletas separados por categoria nos dariam um melhor entendimento do como o uso dos elásticos de tração favorecem atletas em função da divisão natural que a modalidade apresenta nas categorias divididas por peso. Outro ponto importante é que nesse estudo não havia nenhuma outra condição experimental usando exercícios que não são específicos da modalidade. O que eu quero dizer basicamente é que carecemos de uma condição experimental que use tarefas que são tradicionalmente usadas para melhorar a força, como agachamento, como salto ou outras ações similares a essas, para comparação efetiva se de fato o interessante é usar o elástico em função da sua resistência variada, ou se alguma atividade com resistência constante, com uma massa que não muda ao longo do movimento, como é o caso de barras e anilhas, se isso seria mais eficiente se comparado ao elástico para esses atletas. E um outro ponto importante é que nesse estudo não foram apresentadas nenhuma das medidas que envolvem os métodos de investigação da dinamometria, classicamente um método muito usual na biomecânica para medidas de força de impacto e para medidas de impulso produzido durante as diferentes fases do movimento. Não há nenhuma evidência acerca desses dados, o que limita a nossa compreensão mais aprofundada do quanto o uso dos elásticos podem ser diferenciais para atividades pré-condicionantes ou preparatórias a uma sessão de treinamento. Então, esses aspectos nos levam à situação de que são necessários mais estudos para um maior entendimento e para uma melhor tomada de decisão na preparação física dos nossos atletas. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que esse vídeo contribua para a formação de vocês. Clique aí, compartilhe, curta, troque informações a respeito com os amigos e aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço a todos.